Olá pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, seguinte, no vídeo de hoje eu vou responder uma caixinha de perguntas que eu coloquei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, @mcterapias. E eu fiz uma caixinha de perguntas perguntando quais as dúvidas que as pessoas tinham sobre acupuntura, medicina tradicional chinesa. E eu selecionei hoje 6 perguntas para responder aqui com vocês. Vamos lá? Primeira pergunta é essa daqui. Acupuntura tem base científica? E sim, a acupuntura tem muita base. Se você entrar hoje no Google Acadêmico, mais simplesinho, entra no Google Acadêmico para fazer uma pesquisa, escreve lá acupuntura. Você vai achar cerca de 78 mil artigos científicos falando sobre o assunto. Então a acupuntura não é essa crendice, lenda popular, sem base. Não, ela tem muitos estudos sérios sendo feitos sobre o assunto. Tá? O que acontece ela é uma terapia, uma terapêutica que ela é extremamente antiga. Então a gente tem dados falando de 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. E então a visão de saúde, a visão de mundo, a visão de corpo das pessoas naquela época era bem diferente do que é hoje. Quando a gente traz isso para a nossa realidade hoje, algumas coisas são difíceis de entender, mas a gente já consegue fazer essas correlações para conseguir entender melhor e falar, olha, isso daqui que eles estavam querendo dizer. Quando eles estavam falando de Qi, energia, estava falando de movimentação de elétrons, estava falando ali de um sistema nervoso. Então, sim, tem base científica e muito sólida. E aí eu já vou emendar nessa segunda pergunta aqui. A acupuntura tem relação com religião, com misticismo? E não, gente, não tem nada a ver. Eu acabei de falar, mais de quase 78 mil artigos falando de acupuntura, artigos científicos, estudos científicos sérios. Então, não é nada dessa mística, religiosidade, não, a gente está falando de ciência. O que acontece é como que a gente enxerga algumas questões de saúde dependendo da nossa vivência como sociedade, tá? Como sociedade, como que o mundo enxerga algumas determinadas questões. Até pouco tempo atrás, algumas questões de saúde como esquizofrenia, epilepsia, autismo, até mesmo depressão e ansiedade são vistas como questões espirituais, possessão demoníaca, é falta de oração, você não está lendo a Bíblia. Até pouco tempo atrás. Então, é muito de como a religião está relacionada com tudo isso, né? Antigamente, quem estudava sobre saúde eram padres, eram sempre a galera relacionada com a igreja. Então, a acupuntura é uma ciência, não tem relação com religião e misticismo, tudo isso é só como a sociedade enxergava essas coisas naquela época. Próxima pergunta. A acupuntura serve só para dor ou também trata outras questões de saúde? E na verdade, gente, a dor é uma das pequenas partes que a acupuntura trata. A nossa sociedade, a gente está com muitas dores, até por questão de ficar muito tempo no celular, dor no pescoço, ficar muito tempo sentado no trabalho, dor nas costas, mas a acupuntura ela trata de inúmeras coisas. A parte mental, ela funciona muito como auxiliar no tratamento de ansiedade, depressão. Se você é psicólogo ou psiquiatra, pensa na acupuntura como um tratamento adjuvante para o seu paciente, tá? Dá para fazer tratamento para tudo, para parte respiratória, para parte digestiva, problemas intestinais, acupuntura para engravidar, acupuntura para toda essa parte da fertilidade, ela funciona absurdamente, tá? Funciona demais. Voltando para a parte de dor, a gente tem muito disso relacionado com atividade física, mas a acupuntura para melhora de atividade física, melhora da potência, melhora da qualidade, e funciona muito a melhora de alongamento, a diminuição do processo de recuperação, acelera processos de recuperação pós-operatório, então tem muito mais coisa que funciona. Uma pergunta que eu achei bem interessante é essa daqui. A acupuntura
é contra remédio? E não, gente, a acupuntura não é nada contra remédio. Na verdade, quando a gente fala da medicina tradicional chinesa como um todo, ela tem 4 grandes ramos. A acupuntura, que na verdade é um ramo relativamente pequeno. A dietoterapia, então toda a parte de alimentação. A Qigong, Tai Chi, práticas físicas, atividades físicas. E fórmulas chinesas. Então é muito comum mesmo. A maior parte de medicina tradicional chinesa, na verdade, trabalha com essas fórmulas, com comprimidos, pílulas, chás, ervas, emplastros. Eles trabalham muito com toda essa parte. Então não, a acupuntura não tem nada contra remédios. Tá? Aqui no Brasil, a gente vê, inclusive, ela potencializando alguns efeitos, ajudando em alguns tratamentos. Então, tem muito médico que já faz um tratamento com comprimido e aí usa uma acupuntura para tratar uma coisinha que está faltando, para não colocar mais um comprimido para o paciente. Então, não, ela trabalha muito junto, tá? Uma outra pergunta que eu queria trazer é essa daqui. Comecei a fazer o meu tratamento com acupuntura. Posso parar com os meus remédios? E pelo amor do eterno, não pode parar com os seus remédios, tá? É comum, o que acontece? Quando a gente faz um tratamento com acupuntura, a gente reequilibra algumas coisas no corpo e aí a gente começa a perceber, por exemplo, que o medicamento começou a ficar forte demais. Então é comum a gente perceber isso quando é tratamento psiquiátrico. Então vem um paciente para tratar a ansiedade, a depressão dele, começa a ver que esses medicamentos estão com um efeito mais forte do que estava no começo. Já teve caso de paciente meu que tomava medicamento para pressão e aí a gente foi fazendo tratamento, reequilibrou o corpo dele e o medicamento começou a ser muito forte e começou a dar crise de pressão baixa nele. E aí o que a gente faz? Orientação, dar o nosso parecer técnico para o médico. Doutor, fulano de tal, o paciente está passando comigo, fazendo tratamento assim, começou a perceber que o medicamento está fazendo um efeito maior do que antes. Encaminho ele para fazer uma reavaliação. O médico vai olhar você, reavaliar e verificar se precisa tirar mesmo, como você estava achando, ou se não, você vai continuar, mas a gente vai diminuir a dose, vai diminuir a quantidade de vezes que toma no dia. A última pergunta que eu queria trazer para vocês é essa daqui. As agulhas, elas são reutilizáveis? Gente, pelo amor de Deus, não são. Nunca, não são reutilizáveis. Tá? De modo algum. Por vários motivos, né? Então, o primeiro que eu nunca vou reutilizar, pegar a agulha de um paciente e usar a mesma agulha em outro. Isso não acontece, porque existem diversas doenças que poderiam ser passadas, doenças, infecções que poderiam ser passadas fazendo isso. Então, isso nunca vai acontecer. 2. Antigamente, o que eles faziam? Você passava em uma clínica, um consultório, eles faziam o seu tratamento, tiravam as agulhinhas, colocavam em um potinho e falavam, traz semana que vem esses potinhos, essas agulhas são as suas agulhas, a gente vai reutilizar, vou dar um desconto para você. Mas isso não acontece, isso é proibido pela vigilância sanitária, tá? Então não se pode reutilizar agulhas. Mário, por que isso não acontece? Novamente, 2 motivos. As agulhas elas têm uma afiação. Então a gente vai usando elas, ela é afiada para perfurar, mas a gente vai reutilizando, ela vai parar de perfurar e vai começar a rasgar a pele, então vai aumentar mais ainda a dor. Ponto 2 é que a agulha, quando está naquele pacotinho, ela está estéril, então não tem nenhuma bactéria ali dentro e isso é para não trazer nenhuma infecção, nenhuma doença para o paciente. Então não, as agulhas não são reutilizáveis de modo algum. Então, gente, essas foram algumas das dúvidas que vocês trouxeram para mim, que eu achei interessante de pegar e falar aqui com vocês. Me sigam nas redes, tá? Repetindo, no Instagram, @mcterapias. E lá, vez ou outra, eu faço alguma caixinha, falo alguma coisa de saúde, qualidade de vida, tem meus posts. E às vezes eu tô começando a trazer algumas coisas de lá pra cá. Então, que nem isso, foi uma caixinha dos stories do Instagram. Então, se você quer interagir um pouquinho mais, me segue lá e a gente vai se falando. É isso, até semana que vem. Obrigado, beijo, tchau!